Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia sobre o zelo e cuidado do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Grandes são os feitos que Ele tem operado no meio de nós, os livramentos, o zelo que Ele tem para com aqueles que perseveram buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E Ele tem nos acrescentado tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, porque está escrito: tudo aquilo que pedires em meu nome, assim o Pai o fará. E temos que pedir em conformidade com o seu Espírito, porque a Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas é enganoso. Os que prevalecem são os planos do Senhor. Por isso está escrito: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar sempre conhecer a perfeita e agradável vontade que Ele tem para nós e ouvir as advertências do seu Santo Espírito e acatá-las, da quais nós perseveramos no caminho. Porque aqueles que não atentam os ouvidos para aquilo que o Espírito diz, as igrejas acabam ficando à beira do caminho a mendigar. E está escrito: nunca vi um justo mendigar o pão. Ele é aquele que nos compartilha o maná, o pão da vida todos os dias. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino dos céus é a justiça, é a equidade, é viver segundo a imparcialidade, segundo a benevolência, usando sempre a piedade como fonte de alegria, usando a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, e para anunciar essa sabedoria para aqueles que ainda não a possuem. Hoje ele está nos falando sobre a providência que vem sobre os justos. Os justos estão florescendo. Aqueles que semeiam com lágrima colherão com júbilo. Já os ímpios, por conta da impiedade, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas e acabam perecendo, porque quando sentem a sua mão poderosa, o seu braço forte, ninguém, um mísero caco, pode contender com o seu oleiro. E ele tem um cetro de ferro, cetro de justiça, do qual despedaça todo o vaso. E nenhum barro pode contender com o oleiro, porque opera-se assim. Salmos 11, Davi faz o salmo para o cantor Mor. Fala que Deus salva os retos, mas castiga os ímpios. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma. Fugi para a vossa montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos e suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Seus olhos estão em todas as partes, tudo ele contempla, nada passa desapercebido diante dele. Ainda que alguma coisa passe desapercebido diante dos homens, dele nada fica em oculto, né? Ele tudo contempla. Por isso, sempre
estamos exortando segundo o Espírito Santo, porque não falamos de nós mesmos. O Espírito Santo coloca a palavra em nossas bocas. Se ele está exortando, é porque o povo está necessitado de exortação, está necessitado de correção, porque qual o pai que ama o seu filho e não usa a vara da correção? A Bíblia diz que Eliseu, quando estava ali com os filhos dos profetas, e eles queriam alargar a tenda, né, e vão até o Jordão para cortar umas vigas, e o profeta autoriza com que eles vão, e eles dizem: meu senhor, é necessário que vá conosco? E ele disse: eu vou. E assim ele foi. E ali, enquanto um deles estava com um machado que era emprestado para cortar uma viga, e o machado solta do cabo, né, e cai dentro d'água, e ele disse: ai meu senhor, porque era emprestado, né? E ali Elias corta uma vara e pergunta onde caiu, né, e ali o machado flutua sobre as águas. Nós, como ministros de uma nova aliança, como ferramentas na mão do Senhor, temos que manejar bem a palavra, né, da verdade. A Bíblia diz que uma ferramenta, se ela não for bem afiada, tem que manejá-la com muito mais força. E foi o que aconteceu ali com aqueles filhos do profeta, né, na escola dos profetas. Profetas que foram até o tempo de João Batista, que foi o último. Porque atualmente o Senhor nos unge, nos capacita. Através de Deus envia o seu Espírito até nós, atraindo até Cristo. E Ele nos unge para anunciar as boas novas. E ali aqueles profetas, aqueles filhos dos profetas ali naquela escola, eles não estavam preparados para alargar a tenda. Não queriam alargar a tenda porque achavam que o espaço estava pequeno entre eles, mas na verdade havia dissensões entre eles, havia brigas, né? E aquele que ama uma briga ama o pecado. E ali Eliseu utiliza da vara da correção, né, para que a ferramenta venha flutuar. É necessário a ferramenta estar afiada, é necessário estar segundo aquele que é o elo da perfeição e que anda sobre as águas, aquele que tem o fundamento, aquele que é desde da origem, antes mesmo do princípio, aquele que tudo fundou, aquele que descortina o céu, né, como uma cortina, aquele que junta as águas como que numa capa. Ele é o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Por isso ele nos exorta, ele usa da correção, da vara da correção, porque o Pai nos ama e nos concedeu o único Filho, o unigênito do Pai, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que persevere assim como o Pai o glorificava desde a origem. E ele mesmo diz: Pai, me glorifica, assim como o Senhor me glorificava quando aí estava contigo. E ele disse, né, este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele quiser, meu filho que me compraz. E assim nós devemos a obediência ao nosso irmão, que nos adota como filhos, aqueles que estavam como bastardos no mundo. Somos adotados e tamanha honra somos chamados de filho do Deus vivo. A única forma, o único mediador entre Deus e homens, o religário,
a ligação perdida do homem no jardim do Éden. Ele é que faz novamente a ligação. E assim nós perseveramos. E ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. A noiva que está sendo preparada para o casamento, da qual o noivo nos conduz para o marido espiritual, e a mulher virtuosa será a coroa para seu esposo. E aquele que estiver perseverando, persevere até o fim, para que ninguém roube a coroa da vida. Porque assim aquele que estiver inscrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, alcançarão aquilo que ele é riquíssimo e é eterno. Seu sacerdócio é eterno, celestial, e ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Agindo ele, ninguém impedirá, ainda que os ímpios se levantam contra aqueles que são retos de coração, aqueles que perseveram segundo a fé. Assim como Deus zombava, ria com desprezo daqueles que insultavam o Filho amado, assim Jesus está como que de pé no centro do trono, do qual Deus é a sua cabeça, como quem pisa uva nos lagares. Ele é aquele que está rindo com desprezo daqueles que anunciam a verdade segundo o seu Espírito. Está rindo com desprezo daqueles que zombam e insultam, daqueles que anunciam a verdade através do seu Espírito. E grande é a queda e a ruína para aqueles que não se arrependerem de seus maus caminhos. Alguns que já têm o seu nome riscado no livro da vida, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, aqueles que conheceram plenamente a verdade, mas induziram o povo segundo suas próprias concupiscências, segundo a iniquidade sobre iniquidade que acumulam. A Bíblia diz que aqueles que têm o dom de justiça, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes de Cristo à nossa fé, a Bíblia diz: a estes que blasfemaram contra o Espírito, nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvirei, porque não há perdão. Já aqueles que ainda haverá um remanescente, os filhos de Levi, do qual o anjo do concerto, que precede a vinda de Cristo, Jesus, que virá na honra e na glória do Pai, no poder, nas nuvens, com os anjos, feito um pouco menor que os anjos, se tornou mediador, não somente entre os homens, mas também entre os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Quando se ganha uma alma, os anjos fazem festa nos céus. E ele virá. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. E assim nós perseveramos, fazendo aquilo que o Espírito nos diz, seguindo as advertências, como ouvinte e praticante, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Temos que perseverar como ouvintes e praticantes, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade. Ele é aquele que nos separa, de toda impiedade. Ele é aquele que cuida das ovelhas que ouvem a sua voz e são do seu aprisco. Como ele disse que os filhos de Levi serão purificados, ele mesmo disse, segundo a sua palavra, que há um rebanho que ainda não é do seu aprisco, mas eles serão purificados, assim como o crisol é puro para a prata, como sabão de lavandeiros. Serão purificados, para que aonde ele derramará sobre toda a carne do seu Espírito, unirá o povo num só propósito, num só coração, numa só fé, num
porque o Espírito, estando em unidade com o Pai e o Filho, é um só, né? Não há divergências. Ele é aquele que derruba todas as paredes de separação. Só há uma unidade da fé. E há também um ministério da iniquidade, da onde ele será expulso, porque chegou-se o tempo da indignação. Aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade não prevalecerão, né? Grande é a queda e a ruína, assim como tem caído por terra, e ele é aquele que com sopro da sua boca os vence, assim como ele tem vencido dia após dia, porque ele é o Senhor dos exércitos, ele é o grande eu sou, agindo ele ninguém impede, ele está acima de todos, governa com graça, com sabedoria, ele exerce a justiça, o direito, ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. E mais um dia perseverais, segundo a benevolência da qual ele nos ensina, ali no Monte de Sião, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasas sobre as suas cabeças. Assim ele nos ensina: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Usai sempre do amor, orai por os vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, ofereça a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E assim nós perseveramos segundo a benevolência, sempre em oração, em súplica, anunciando não aquilo que nos é próprio, mas aquilo que o Espírito coloca em nossa boca, porque ele mesmo nos ensina: não andeis ansiosos com o que haveis de falar, porque ele é aquele que coloca tudo em nossa boca. E ainda que alguns pensem que é palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos. E assim, em mais um dia, perseverai na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.